Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Márcio e a gente vai começar agora mais uma ACC de Ciência da Natureza, onde hoje nós vamos falar sobre as principais unidades de medida utilizadas na química, né? Então, existem várias unidades que trabalhamos na química em diversas fórmulas, né? E essas unidades estão presentes no nosso dia a dia, seja para medir, seja para pesar, seja para verificar um volume, seja para verificar uma temperatura, certo? E nós vamos ver também algumas das principais transformações que são utilizadas, ok? Então, as unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Então aí a gente trabalha, né, com volume, com massa, com temperatura. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. Ou seja, nós temos os chamados múltiplos e submúltiplos, né? Por exemplo, unidade de medida padrão de comprimento, que é o metro, né? Nós temos os submúltiplos, o decímetro, centímetro, milímetro. Nós temos um múltiplo muito utilizado, que é o quilômetro, certo? Nós temos a unidade de massa padrão, que é o quilograma, certo? Mas nós temos também os submúltiplos, que é o, o grama, o miligrama, certo? Nós temos o múltiplo, que é a tonelada, certo? Que estão bastante presentes no nosso dia a dia. Então, aqui a gente começa a falar sobre as unidades de massa, certo? As unidades de massa mais utilizadas para o trabalho com a massa de uma matéria são. Então, nós temos a tonelada, né, que ela é representada pela letra T minúsculo, quilograma, kg, que é a unidade padrão de massa segundo o Sistema Internacional de Unidades. Nós temos o grama, que é representado pelo G, e o miligrama, que é o mg, ok? Então, para converter uma unidade em outra, basta seguir essas relações, certo? Que eu tenho que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas e 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Ok, gente? Daí, nós temos aqui uma tabelinha onde nós temos o seguinte, né? Nós temos aqui a tonelada, quilograma, grama e miligrama. Nessa ordem aqui, ó, da esquerda para a direita, nós temos do maior para o menor. Ou seja, tonelada é maior que o quilograma, que é maior que o grama, que é maior que o miligrama, certo? Então, sempre aqui, a distância de um para o outro, quando a gente for fazer a transformação de um para o seu vizinho aqui, a gente vai pegar o 1.000 como base. Se eu estou transformando uma unidade da esquerda para a direita, sempre de uma para a outra a gente vai multiplicar por 1.000. Tonelada para quilograma, vou multiplicar por 1.000. Quilograma para grama, multiplico por 1.000. Grama para miligrama, também multiplico por 1.000. Se for o contrário, né? Se for a transformação de uma unidade da direita para a esquerda aqui, a gente vai dividir por 1.000. Ó. Miligrama para grama, divide por 1.000. Grama para quilograma, divide por 1.000. Quilograma para tonelada também, divide por 1.000. E outra, gente, se a gente aqui está trabalhando com a divisão por 1.000, né? Ou por múltiplos de 10, divisão por 10, 100, 1.000, né? 10.000 e assim por diante, divisão e multiplicação,
a gente não vai precisar fazer a conta em si, multiplicar por 1000, dividir por 1000. No número, a gente só vai fazer o quê? A gente só vai movimentar a vírgula do número. Ah, professor, mas se o número não tiver vírgula, todo número é como se tivesse uma vírgula depois dele. Por exemplo, eu tenho aqui o 5. Aqui é um 5, um número inteiro, né? Não apresenta vírgula, mas quando a gente for trabalhar com a transformação, sempre vai existir uma vírgula depois dele, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Faça as seguintes transformações. Então, primeiramente aqui eu quero transformar 6 miligramas para grama. Então, observando aqui a nossa tabelinha, de miligrama para grama, eu estou vindo da direita para a esquerda, né? Então, eu vou fazer o que? Dividir por 1000. Então, olha só, coloco aqui o número 6, certo? Já que eu estou dividindo por 1000, significa que a vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda, ok? Então, o 6 é como se tivesse uma vírgula aqui depois dele, então deslocando 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Coloco aqui a vírgula e o restante aqui das casas a gente vai completar com 0, ok? Então, significa que 6 miligramas é a mesma coisa que 0,006, o quê? Gramas, certo? Então, aí a letra A. Na letra B, a gente quer transformar 7,3 toneladas em quilogramas. Agora, se eu quero transformar toneladas para quilogramas, a gente vai multiplicar por 1000, vezes 1000, né? Então, se é vezes 1000, significa agora que a vírgula vai deslocar 3 casas para a direita, né? A vírgula desloca o tanto de casas que for a quantidade de zeros do número. Então, eu tenho aqui, 7,3, né? Coloco aqui o 7,3, certo? A vírgula está aqui entre o 7 e o 3. Então, vezes 1000, olha só. Então, vai ficar 1, 2, 3 casas para a direita. E aqui, o que é que a gente faz? Completa com zeros. Então, significa, gente, que 7,3 toneladas é a mesma coisa que 7.300, quilogramas, certo? Seguindo aqui adiante, nós temos que 2 quilogramas queremos transformar em miligramas. Olha só. Então, eu tenho aqui 2 quilogramas lá para miligramas. Observe que de quilograma para grama é vezes 1000, de grama para miligrama é vezes 1000 de novo. Então, aqui, se eu quero transformar de quilograma para miligrama, é como se a gente fosse multiplicar por 1 milhão. Ou seja, eu vou deslocar a vírgula 6 casas para a direita, certo? Então, vai ficar aqui, 2, certo? Então, quilograma para miligrama. 6 casas, porque 3 casas do primeiro 1000, 3 casas do segundo 1000 aqui. Então, a vírgula está aqui, 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Ou então também, se você quiser, você pode ir logo completando com os zeros aqui. Então, significa que 2 quilogramas é a mesma coisa que 2 milhões de miligramas, certo? mg. Na letra D, nós temos aqui a transformação de 500 gramas para tonelada, certo? Então, quero de grama para tonelada. Olha só, observe que agora, ao invés de multiplicar por 1 milhão, vai dividir por 1 milhão, porque divide por 1000, depois divide por 1000 novamente. Então, significa que a vírgula vai deslocar 6 casas para a esquerda. Então, vou colocar aqui o 500, 500. Então, a vírgula está aqui depois dele, 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui coloco a vírgula
completo aqui com zeros e aqui antes da vírgula tem o zero. Então, esses dois zeros que estão aqui depois do 5, eles não vão influenciar em nada. Então, eu posso escrever como assim, ó, 0,0005 tonelada, certo? Então, 500 gramas vale 0,0005 tonelada, ok? Seguindo aqui, nós temos as unidades de volume, né? Temos o metro cúbico, que é a unidade padrão de volume, segundo o Sistema Internacional de Unidades, o litro ou decímetro cúbico, certo? Mililitro, ml ou centímetro cúbico. Para converter uma unidade na outra, basta seguir estas relações. Temos que 1 metro cúbico vale 1000 litros, né? Inclusive a conta de água da gente, quando chega, né, não chega em litros, chega em metros cúbicos. Se você gastou 1 metro cúbico, você gastou 1000 litros de água. Se você gastou 2 metros cúbicos, 2000 litros, e assim por diante. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, certo? 1 litro também é a mesma coisa que 1000 ml. 1 decímetro cúbico também, que é 1 litro, é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, certo? Então, seguindo aqui, nós temos a tabelinha. De metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000, já que a gente está trabalhando aqui, né, com o volume, né? Então, sempre vai ser 1000 vezes maior ou 1000 vezes menor, nesse caso aqui. Se for decímetro cúbico para metro cúbico, a gente vai dividir por 1000. Já se eu tenho de litro para ml ou centímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. E se eu quero transformar ml ou centímetro cúbico em litro, a gente divide por 1000. Ok? Então aqui, ó, faça as seguintes transformações. Na letra A, nós temos 6 metros cúbicos para transformar em decímetro cúbico. Então aqui, ó, na letra A, se eu tenho 6 metros cúbicos para transformar em decímetro cúbico, né? A gente vai multiplicar por 1000. Então, 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Se quiser também aqui, você já pode colocar logo os 3 zeros, né? Então, 6.000, o quê? Decímetro cúbico. Na letra B, eu quero transformar 400 ml em litro. Olha só, de ml para litro, a gente vai agora dividir por 1000. Coloco aqui 400. Já que está sendo dividido por 1000 agora, a vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Olha só. 1, 2, 3. Então aqui, ó, 0,400, que é a mesma coisa que 0,4, gente. Então, 0,4 litro. Ok? Na letra C, nós temos que quero transformar 3,5 litros em ml. De litro para ml, ó, multiplica-se por 1000. Então, coloco aqui, ó, 3,5. Agora eu vou multiplicar por 1000. Então, vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, aqui, ó, a vírgula aqui no meio, entre o 3 e o 5. 1, 2, 3 casas. Então, significa que 3,5 litros é a mesma coisa que 3.500 ml, mililitros, né? E a letra D, aqui, o que é que nós temos? Nós temos que transformar 4,82 litros em centímetro cúbico. Transformando litro para centímetro cúbico é a mesma coisa que transformar litro para ml, que é multiplicar por 1000. Então, colocar aqui, ó, 4, 8, 2, né? Então, multiplicando por 1000, gente, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui entre o 4 e o 8, olha só. Então, 1, 2, 3. Então, aqui a gente completa com
o zero, certo? Então, ficou 4.820 e a unidade, centímetro cúbico, ok? Seguindo aqui adiante, nós vamos ter unidades de pressão, certo, gente? Pressão é a força sobre a área, certo? Então, existem vários tipos de pressão e muitas dessas unidades também a gente trabalha tanto na química quanto na física também, certo? Então, as unidades mais utilizadas para o trabalho com a pressão são a atmosfera, que é a ATM, né? Milímetro de mercúrio, mmHg, certo? Centímetro de mercúrio, cmHg, pascal, PA ou quilopascal, kPa, que é 1000 pascal. Essa pascal é a unidade padrão de pressão segundo o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, para converter uma unidade na outra, basta seguir estas relações. Então, aqui, gente, é até bom a gente memorizar, né? Um ATM, sempre a gente vai pegar como base um ATM, para ficar mais fácil de fazer as transformações. Vale 101,325 kPa. Um ATM também vale 101.325 pascal. Um ATM vale 760 milímetros de mercúrio e um ATM vale 76 centímetros de mercúrio, certo? O Hgzinho aqui, ó, mercúrio. Então aqui nós temos algumas transformações onde a gente parte, né, do ATM, né, um ATM, para fazer as transformações para quilopascal, pascal, centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio. Viu, pessoal? Então, o que é que acontece? Geralmente, a gente pode trabalhar muito com regra de 3 aqui, e tem algumas transformações que a gente não precisa usar regra de 3, que é bem simples, como essa letra A. Eu quero transformar 2 ATM em quilopascal. Segundo a relação, nós temos que 1 ATM vale 101,325 kPa. Então, aqui eu já posso fazer até direto. Então, 2 ATM, ó, 2 ATM, é só multiplicar esse valor 101,325 por 2. Então, multiplicando 101,325 por 2, nós vamos ter o quê? 202,650 kPa, kPa, certo? Então, aí a gente fez essa transformaçãozinha rápida sem precisar necessariamente usar a regra de 3. Agora, essa letra B, a gente trabalha mais um pouquinho, que vai ser o seguinte, olha só. Quero transformar 200 milímetros de mercúrio em centímetro de mercúrio. Primeiro, a gente vai fazer a seguinte relação. Nós temos que, se eu estou trabalhando com milímetros de mercúrio, eu vou pegar aqui, ó, essa relação aqui. Vamos fazer aqui a primeira regrinha de 3. 760 milímetros de mercúrio está para 1 ATM, certo? E 200 milímetros de mercúrio está para X. Então, aqui é uma regrinha 3 básica, a regrinha 3 simples, né? Onde a gente faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, temos que 760 vezes X vai ficar 760 x igual 200 vezes 1
200, né? Então, temos que x vale 200 dividido por 760. Então, x vai ser igual a 0,26. Olha só, gente, por enquanto, 0,26 o que? ATM. Aí você pode dizer, professor, mas você não quer transformar em centímetro de mercúrio? Agora a gente vai para a segunda regra de 3, onde a gente vai pegar aqui, olha só, eu tenho que 1 ATM vale 76 centímetros de mercúrio, ok? E 0,26 ATM, né? Do lado do ATM, tudo certinho. Está para quem? X. Então, aqui nós temos que 1 vezes x dá x, que vai ser igual a 0,26 vezes quem? Vezes 76. Então, aqui temos que x vai ser igual a 19,76 e a unidade agora, ó, centímetro de mercúrio, ok? Então, a gente utiliza bastante a regra de 3 nessas transformações aí com relação à pressão, ok? Vamos aqui adiante. Nós temos aqui as unidades de temperatura, onde a gente trabalha muito em física também. As mais utilizadas para o trabalho com temperatura são graus Celsius, que é a nossa temperatura padrão, graus Fahrenheit, né, que é a temperatura padrão nos Estados Unidos, e a Kelvin, que é a unidade padrão segundo o Sistema Internacional de Unidades. Para converter uma unidade de temperatura em outra, podemos utilizar as formas a seguir. Então, de Celsius para Kelvin, nós temos que a temperatura Kelvin é igual a temperatura graus Celsius mais 273. E de Celsius para Fahrenheit, nós temos a seguinte relação. Temperatura graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos. 9 graus Celsius transformar em Fahrenheit. Então, nós vimos que eu tenho que temperatura Celsius, né? Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Não vou colocar aqui o Tzinho não, certo? Para adiantar para a gente. Quem é a temperatura graus Celsius? Substituo aqui, ó, 9 dividido por 5 igual F, que é a temperatura Fahrenheit que a gente vai querer saber, né? Menos 32 dividido por 9. Então, aqui nós temos uma regra de 3 também, né, gente? Então, 5 que multiplica F menos 32, né? A gente começa a multiplicação desse lado porque vai ficar incógnita, que é o F. Então, 5 vai multiplicar F menos 32, então 5 vezes parêntese F menos 32, certo? Igual a aqui, ó, 9 vezes 9, 81. Então, aqui, no número que está fora do parêntese, multiplica tudo que está dentro. Então, vai ficar 5 vezes F. 5F menos 5 vezes 32, que vai dar
160, certo? Tudo isso igual a 81. Então, terminando aqui em cima, nós temos que 5F é igual a 81, certo? 160 está antes, né, do igual negativo, vai para lá positivo, mais 160. Então, 5F é igual a 81 mais 160 vai dar 241, né? F é igual a 241 dividido por 5. F vai dar. Então, nós temos aqui 48,2 graus, certo? Então, aqui é o resultado da letra A, que foi a gente transformar 9 graus Celsius em graus Fahrenheit, certo? Então, aí, vamos à letra B. Quero transformar 300 Kelvin para Celsius. Então, nós temos que Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, né? Aqui eu vou pegar agora o Kelvin. Kelvin eu já tenho 300 igual Celsius mais 273. Então, posso dizer que 273 está positivo, vem para antes do igual ao negativo. Menos 273 igual a Celsius. Então, já que aqui é a igualdade, então eu posso inverter isso aqui, né? Celsius é igual. Então, 300 menos 273, menos 273, né? Vai dar 37 graus, certo? Então, aí fizemos a transformação, ok? 300 Kelvin para a temperatura em graus Celsius. Então, lembrando também que quando a gente fala em temperatura Kelvin, né? Eu não digo graus Kelvin, só digo Kelvin, 300 Kelvin. E aqui eu digo 37 graus Celsius, ok? E por último, nós temos as unidades de comprimento, né, mais utilizadas, que são o quilômetro, o metro, que é a unidade padrão, segundo o Sistema Internacional de Medida, centímetro, decímetro, milímetro. Para converter uma unidade na outra, basta seguir estas relações. 1 quilômetro, 1000 metros, 1 metro, 1000 centímetros, 1 decímetro, 10 centímetros, 1 centímetro, 10 milímetros. Ok? Aqui, gente, nós temos também mais outras duas unidades múltiplas do metro, que é o decâmetro e o hectômetro, mas aí não são muito utilizadas, certo? As que são mais utilizadas são essas. Por isso que eu tenho aqui, ó, de quilômetro para metro, multiplico por 1000, certo? E de metro para quilômetro eu divido por 1000. E já de metro para decímetro, a gente multiplica por 10, decímetro para centímetro multiplica por 10, centímetro para milímetro também multiplica por 10. Ok? Mesma forma, o contrário, ó, dividindo por 10 e aqui assim por diante. Então, transforme. Quero transformar 30 metros em quilômetros, certo? Então, se eu quero transformar metro para quilômetros, o que a gente vai fazer? Dividir por 1000. Então, dividir por 1000, a vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Então, 0, aqui a vírgula e aqui 0. Então, vai ficar 0,03, porque esse 0 aqui não importa, o quê? Quilômetro. Na letra B,
7 metros em milímetro. Então, coloco 7. Já que eu quero transformar em milímetro, ó, então aqui vai ser quantos zeros? 1, 2, 3, que são 3 multiplicações por 10. Então, como se fosse uma multiplicação por 1000, 3 casas para a direita. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Então, ficou 7.000, o quê? Milímetros. E aqui agora 59 centímetros em metros. Centímetro para metro, no caso aqui, ó, centímetro, até chegar no metro eu vou dividir por 10, depois por 10, ou seja, vou dividir por 100. Então vai deslocar 2 casas para a esquerda. Coloco aqui 59, a vírgula está aqui depois, ó, 2 casas, aqui vírgula e aqui 0. Então 59 centímetros ficou 0,59 o que? Metros. Ok, pessoal? Então, essas aí foram as nossas transformações, certo? Valeu, até a próxima.